Como as paredes das muralhas e edifícios romanos eram construídas? Em seu auge, o território do Império Romano se estendia a mais de 5 milhões de quilômetros quadrados entre Europa, Ásia e África. Roma exercia poder sobre uma população de mais de 70 milhões de pessoas, o que correspondia a 21% da população mundial na época. E a arquitetura foi bastante utilizada pelos romanos como uma forma de simbolizar seu grande poder, riqueza e grandeza. As muitas paredes romanas ainda hoje podem ser vistas em toda a Europa e no Mediterrâneo, sejam em muralhas defensivas ou em paredes de casas e monumentos, e isso nos diz muito sobre a evolução das técnicas de construção romana. Elas passaram de simples paredes de pedra e tijolos secos no início da civilização para paredes mais sofisticadas construídas com núcleo de concreto e revestimento de tijolos já no início do Império. Vamos ver agora mais sobre essa evolução das edificações romanas. As primeiras muralhas romanas eram paredes de pedra seca, construídas colocando pedras de vários tamanhos umas sobre as outras, sem o uso de qualquer tipo de argamassa para unir as pedras. Essas paredes são às vezes chamadas de ciclópicas, em referência aos gigantes da mitologia grega chamados ciclopes, que eram considerados os únicos capazes de levantar pedras de tamanho enorme. Com o desenvolvimento nas técnicas de corte de pedras, foi possível construir paredes com blocos de tamanhos semelhantes e uniformes, colocados em fiadas. Essas paredes foram batizadas de opus quadratum. Essa técnica foi usada por volta do 6º século a.C. e com o tempo a precisão e exatidão do corte dos blocos melhoraram. Mesmo após dominarem outras tecnologias de construção de paredes, os romanos permaneceram utilizando essa, principalmente por causa de sua estética. Eles usavam blocos de calcário ou tufo vulcânico que eram abundantes em Roma e em seus arredores. Nessa época, as paredes das casas e outras construções mais modestas geralmente eram construídas com tijolos de barro secos ao sol. Esse tijolo, também chamado de adobe, tem sido usado em todo o mundo há milhares de anos. Ele é durável em climas secos e é conhecido por ter excelentes propriedades de isolamento térmico. O adobe é feito misturando terra, lodo e argila com água e um material orgânico como palha ou esterco, e cortado em pequenas unidades para que possa secar rapidamente sem rachar. No final do 3º século a.C., os romanos revolucionaram a construção com a invenção do concreto. O concreto foi desenvolvido experimentando um tipo de construção de entulho com argamassa chamada opus caementicium. Ele foi feito adicionando uma poeira vulcânica chamada de pozzolana à argamassa, que era feita com a mistura de tijolos ou pedaços de rocha, cal, gesso e água. A pozzolana criou uma reação química que fortaleceu drasticamente a coesão da argamassa. Estudos mostram que o concreto moderno é cerca de 10 vezes mais forte que o concreto romano, mas a pozzolana contida no opus caementício tornou o concreto romano ainda mais durável. Com essa descoberta, os romanos começaram a construir paredes de concreto em um ritmo muito mais rápido do que com construções de pedra cortada. Por conta da rusticidade das superfícies, surgiram várias formas para revestir as paredes, mantendo o interior com o concreto romano. A forma mais antiga desta técnica foi o chamado opus incertum, ou padrão incerto, introduzido por volta do final do 3º século a.C. As paredes tinham um núcleo interno que consistia em blocos de pedra cortados em um tamanho menor, assentados com bastante argamassa e num padrão aleatório, o que deixava a superfície externa mais plana e também tornava as paredes mais bonitas. O opus reticulatum, ou padrão reticulado, foi um outro tipo de revestimento que se sucedeu. Ele consistia em uma rede de pequenos blocos quadrados cortados em formas de pirâmide, com a base quadrada frequentemente de tamanho muito preciso, assentados em linhas diagonais ordenadas sobre finas camadas de argamassa, assentados no ângulo de 45 graus. Já no 1º século depois de Cristo, os romanos desenvolveram técnicas de fabricação de tijolos que tornaram o principal material de construção para as paredes de casas, banhos romanos e monumentos. Os tijolos tinham formatos retangulares, triangulares e até redondos, sendo que cada parte do império construía peças de dimensões diferentes. O tamanho de tijolo mais comum era de 1,5 pés
ou 45 centímetros. Já os tijolos mais longos mediam 3 pés, ou 90 centímetros de comprimento. As legiões romanas estampavam tijolos com sua marca e também foram responsáveis por espalharem o conhecimento de fabricação de tijolos de Roma por todo o Império. No início do segundo século depois de Cristo, os selos de tijolos incluíam o nome de cônsules para o ano que eram produzidos, tornando mais fácil para os arqueólogos datar uma construção específica. O acabamento das paredes utilizando esses tijolos era chamado de opus latericium, que era uma forma de construção na qual tijolos de estrutura grossa eram colocados nas bordas de uma parede que teria um núcleo de concreto romano. Havia também o opus mixtum, que consistia em paredes híbridas, geralmente em uma mistura de padrão reticulado com o padrão usando tijolos. À medida que as técnicas de construção evoluíam, também evoluíam outros métodos para construir paredes. A construção de muralhas na Roma Antiga também foi influenciada por fatores externos, como a disponibilidade de materiais de construção e também a facilidade de fornecimento de mão de obra, seja por escravos ou até por soldados. Sem dúvida, o grande número de paredes de edifícios e muralhas romanas ainda hoje de pé nos dá muitas informações e evidências históricas sobre a Roma Antiga. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal.